mas nós estamos diante de uma data importante. Então aqui já faz parte da nossa reflexão, daqui a pouco nós vamos abrir alguns textos. No dia 7 de março, que é hoje, nós os batistas, nós comemoramos, os batistas brasileiros, o dia da esposa do pastor. Nós fazemos alusão a esse dia. É muito sugestivo, eu vou até pedir o irmão Daniel para colocar aí no chat, e aí se puder aparecer aqui também o link, ou os irmãos podem acessar o culto depois, ou me pedirem que eu encaminho para vocês essa matéria, só não leiam agora, deixam para ler na sequência, mas é sugestivo uma entrevista de 2016, com a nossa querida irmã Nancy Gonçalves Duzilek, a respeito do seu livro chamado Mulher Sem Nome, e é dela a seguinte frase, da Nancy Gonçalves Duzilek: o homem, a frase é dela, tá, queridos? O homem é o cabeça da casa, e a mulher é o pescoço. Se der torcicolo, a cabeça não gira. Interessante a frase dela, né? O homem pode ser o cabeça, mas a mulher é o pescoço, e se der torcicolo, a cabeça não gira. Eu transcrevo para vocês aqui, leio uma parte dessa entrevista que foi feita à revista Comunhão, no dia 5 de março de 2016. O seu livro é uma pergunta, Mulher Sem Nome, trata sobre as esposas de pastores. É difícil ser esposa de pastor? Quais os dilemas vividos e como lidar com isso? Eu estava numa reunião, responde ela, no final dos anos 80, no Conselho da Convenção Batista Brasileira, no Rio de Janeiro, e foi lida uma ata da sessão anterior que dizia sobre a nomeação de um pastor fulano de tal, que ia para um país e a sua esposa, só que não dizia o nome da esposa. Eu pensei, que negócio é esse? Como que ela fez o passaporte? Não tem nome? Esposa do fulano de tal. Assim nasceu a ideia do livro, Mulher Sem Nome. Os filhos então nem se fala, esses que não têm nome mesmo. Mas eu sempre curti ser esposa de pastor. Acho que por isso produzi o livro, porque acho que é uma honra. Para mim, Deus não chama um homem para o ministério pastoral, e Ele escolhe a gente entre as mulheres para ser acompanhante de suporte, para que o ministério seja cumprido. Mas me senti privilegiada por estar ao lado de um homem vocacionado, e quando fiquei grávida, há 45 anos, olha só, eu disse ao Senhor, e não falei com ninguém, nem com meu marido, que se fosse menino, eu gostaria que ele fosse pastor, e nunca abri a minha boca, era o meu segredo, entre mim e Deus. Quando o Sérgio estava no segundo, que é o filho dela, no segundo ano da faculdade de Ciências Contábeis, chegou em casa, falando comigo assim, e com meu marido, que ia deixar a faculdade e que ia para o seminário. Eu disse, de maneira nenhuma, você vai terminar primeiro seus estudos, sua faculdade, depois você vai para o seminário, porque para mim isso é fundamental. Foi o que ele fez. Quando foi ordenado pastor, eu verbalizei pela primeira vez e pedi para falar e contei para todos, inclusive para ele e o pai, que não sabia até então, que eu dediquei ao Senhor e que pedi para que se tornasse pastor, no nascimento. E no momento, na verdade antes do nascimento, e no momento exato da ordenação dele, olha que tremendos, queridos, me sinto muito feliz, no momento exato da ordenação dele, senti meu ventre se mexendo, assim como quando meu filho estava lá, foi emocionante, na ordenação do filho. Então me sinto muito feliz por ser esposa de pastor, mãe de pastor, casado com uma filha de pastor, e assim não sei o que vem pela frente. Risos. A segunda pergunta, essa mulher, eu não vou ler a entrevista toda, fique tranquilo, tá? É bem curta aqui. A segunda pergunta, essas mulheres têm nome? São muito antes de nós, seus maridos, que por sua vez exercemos o ministério pastoral. Elas têm nome sim, têm histórias, sentimentos, virtudes, defeitos, sonhos, não são sombra de nós, pelo contrário, talvez mais que o pescoço, são o cérebro, são o equilíbrio, são a parte mais sensível e perceptiva das situações que estamos envolvidos. Essas mulheres têm nome sim, e eu quero ler o nome de algumas delas, que hoje nós fazemos alusão a essas mulheres, que antes de serem esposas de pastores, têm uma história, têm uma vida, tem características, tem sonhos, tem defeitos.
Antes disso, eu quero citar algum nome delas: a Dulcineia, a irmã Josimara, a irmã Ruth, a irmã Carmen, a irmã Josimar, a irmã Eliette Trindade, a irmã Rosimere Pereira, a irmã Neuza, a irmã Andréia, a irmã Fabiana, a irmã Esther, a irmã Késia. Essas mulheres têm nome, essas mulheres têm origem, essas mulheres têm características, são diferentes, umas são mais altas, umas são mais baixas, todas são bravas, todas, as mais baixinhas ainda mais, mas nós temos altas também, que é arretada, são mulheres que têm nome. Eu quero louvar a Deus pela vida dessas mulheres, chamadas por Deus para serem discípulas de Jesus, e que tiveram a honra, o privilégio, o desafio, a responsabilidade de serem algumas filhas de pastor, esposas de pastor, de exercerem esse ministério em conjunto. Nós louvamos a Deus pela vida dessas queridas irmãs, Dulcineia, Josimara, Ruth, Carmen, Josimar, Eliette, Rosimere, Neuza, Andréia, Fabiana, Esther e Késia. Nós as parabenizamos, mulheres virtuosas que têm nos suportado, têm nos ajudado, têm sido muito mais do que o pescoço, tem sido o cérebro, tem sido aquela parte sensível que percebe as circunstâncias, as situações. Nós louvamos a Deus por todas as esposas de pastores, não apenas da nossa igreja, mas também das nossas missões, todas essas que têm nome, por mais que nós ouvimos falar desse livro, Mulher Sem Nome, que vale a pena ler. Mulher sem nome, mulher que tem nome sim, que tem história sim. Louvamos a Deus pela vida dessas e a vida de todas as outras que fazem parte da nossa estrutura neste Brasil e nesse mundo. Mas além do dia da esposa de pastor, amanhã nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e eu quero conversar um pouquinho sobre isso, sobre o valor da mulher. Eu quero aproveitar esse gancho e o valor da mulher no olhar de Jesus, no olhar das Escrituras Sagradas. E essa palavra, ela, claro, se aplica primeiro para as mulheres. Homens, hoje nós vamos aprender bastante, tá? Um pouco mais com as mulheres, e nós vamos perceber qual é a ótica, qual é o olhar de Jesus, porque amanhã, um dia que nós fazemos alusão ao Dia Internacional da Mulher, muito mais do que um dia, e nós sabemos que esse dia não é um dia criado pelo comércio, não, tem questões muito mais importantes por trás, muito mais do que uma homenagem. Ela tem raízes históricas profundas e sérias, visando igualdade, visando oportunidade. Nós sabemos que, por mais que nós avançamos alguma coisa, nós temos muito ainda para avançar. Nós queremos honrar, nós queremos reconhecer e procurar nas Escrituras Sagradas agora um pouquinho a respeito dessas mulheres. Eu quero analisar 2 textos com vocês, da palavra do Senhor. E aí, queridos, vocês que estão aqui na nave, se puder, por gentileza, mantenha a máscara, certinho aí. Você tem o álcool gel aqui na frente, proteja. Nós não vamos entrar naquele viés que há uma disputa e se resolve, se não resolve. Queridos, nós temos protocolos, então vamos manter a máscara aqui dentro, máscara no nariz, protegendo, ok? É o protocolo, nós queremos contar com a compreensão de vocês, vamos tomar todos os cuidados necessários, nós precisamos fazer isso, por favor, e nós contamos com a ajuda de vocês. Lucas capítulo 10, Lucas 10, Lucas 10, a partir do versículo 38. Novamente, essa palavra não aplica apenas às mulheres, primeiramente a elas, mas também a todos nós. Em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38, diz assim: seguindo elas a viagem, Jesus entrou num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino.
Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos ver algumas características de Marta e algumas características de Maria. Algumas posturas. Maria aos pés do Senhor, postura de uma discípula, reconhecendo o senhorio do Mestre, estava aos pés de Jesus. Não quer dizer que uma tinha uma qualidade e a outra não, mas nós vamos identificar algumas aqui. Nós vemos em Marta hospitalidade, hospitaleira. Nós temos esse e vários outros textos que nós percebemos claramente que quando Jesus passava por ali, ele se hospedava. Eram as irmãs de Lázaro. Nós temos outros textos, tanto em Lucas quanto em João, que Jesus passou outras vezes, nós vamos ler daqui a pouco, e se hospedou, ficou na casa. Nós vemos então Marta hospitaleira. Maria atenta aos ensinos de Jesus, atenta que o Mestre estava ensinando, aos pés do Salvador, escutando o que o Mestre ensinava. Ela compreendeu aquilo que era prioritário, corajosa, porque ela escolheu a melhor parte, e nesta cultura, não era permitido uma mulher ser ensinada por um mestre, por um rabi. Jesus, colocando a cultura de cabeça para baixo, contraculturalmente, mostrou que sim, ele ensinou e valorizou as mulheres. Os rabis e mestres da época não ensinavam as mulheres. Maria corajosa, senta-se aos pés do Salvador e quer escutar o seu ensino. Jesus não corrigiu, Jesus foi contrário àquela cultura daquela época, porque Jesus valorizou a mulher. Mais à frente eu quero ler para vocês algumas características do Evangelho de Lucas. É o Evangelho que tem o viés mais feminino da Bíblia. Lucas, ele traz traços importantíssimos a respeito de mulheres, como nenhum outro evangelista. A Marta, ansiosa, agitada, não é uma crítica, tá? Preocupação com a rotina do dia. Hoje cedo, conversando com a Kézia no café da manhã, ela falou algo, né? Óbvio que às vezes a gente, homem, não sabe, né? Ou não percebe, porque a gente demora a perceber as coisas, né? É assim com você também? Normalmente o homem demora um pouquinho mais a perceber as coisas. Ela falou: eu já acordo pensando no café, no almoço, o que nós vamos almoçar, o que tem que fazer no café da tarde, no lanche dos meninos para o colégio, o que nós vamos comer à noite, o que nós vamos comer amanhã. Uma preocupação faz parte. Claro, não são apenas as mulheres que têm essa preocupação. Eu estou falando de uma realidade que acontece lá em casa, mas que normalmente também, de forma geral, é assim. Esse cuidado acontece mais, é só das mulheres? Claro que não. Claro que não. Todos nós temos que participar. À luz das Escrituras, todos nós somos iguais. Leia Efésios e nós vamos perceber um ensino, eu disse hoje aqui na aula pela manhã, no CAC, um ensino que contrariou o primeiro século. Qual era o ensino? Todo mundo tem que se sujeitar ao outro. Como assim? Isso aí, sujeitem-se uns aos outros. E aí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala do valor e da importância e do papel do homem, da mulher, do filho, que no geral todos devem se amar, se submeterem e se considerar o outro superior a si mesmo. Não era esse o pensamento do primeiro século. A mulher não tinha esse valor, mas não é essa a visão de Jesus. Pelo contrário, o ensino das Escrituras nos mostram claramente isso, que todos nós somos iguais perante o Senhor. Podemos ter papéis diferentes, características diferentes, e temos mesmo, características, papéis específicos de cada um,
Nenhuma mulher é igual a outra mulher. Por isso que também vocês não se cobrem. Eu não sou como Marta. Eu não sou como Maria. Você é você é a Fernanda, você é a Rebeca. Você é você. Você é a Maria, você é a Joana, você é a Solange, você é a Jô. Cada uma é cada uma. É a Marcela. Não existe ninguém igual a ninguém. Todos nós temos características específicas, fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Diante do Senhor não tem quem é melhor, quem é pior. Por uma questão estratégica de Deus, pode ter funções diferentes, mas não é ninguém mais importante que o outro. Essa não é a mensagem das Escrituras. E nós vemos isso nos escritos de Paulo. Alguns mal interpretados à luz da cultura da época, que visavam muito mais a proteção da mulher do que cercear dela o direito de fala, mas muito mais o cuidado por causa da cultura, do contexto. E Paulo coloca que todos somos iguais, devemos sujeitar uns aos outros. Sujeitar. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Difícil, né? A esposa tem que se sujeitar ao marido? Mas por que então não aparece? Por que o marido não tem que sujeitar? Alguém pergunta, queridos, a ideia é a mesma. Na realidade, para o homem naquele século, não mudou nada. Mas Jesus apertou ainda mais, porque o homem, o Senhor, estava acostumado a mandar. A mulher não era vista como um objeto nessa cultura, nesse contexto. Jesus vem e começa a valorizar as mulheres. Jesus vem e fala assim, não, vocês são iguais. Marido, sabe o que você tem que fazer agora? Antes você não se sujeitava, agora você tem que amar como Cristo amou a igreja, porque você está casado com um ser humano, a minha imagem e a minha semelhança. Não existe esse negócio de quem é melhor, homem é melhor que mulher, não é, queridos, esse não é o ensinamento bíblico, este não é o ensinamento bíblico. Eu não quero entrar no viés, machista, feministas, não, Deus é humano, Ele ama o ser humano, não importa se é homem, se é mulher. Ele morreu por quem na cruz do Calvário? Homens e mulheres. E nós, igreja do Senhor, precisamos ir contra a cultura e mostrar o valor do ser humano. Muito mais do que ficar indo para partidos, é o valor do ser humano. Ame como Cristo amou a igreja. Uau, amor sacrificial. Amor sacrificial, entrega. Então ali a Marta está agitada, faz parte, gente, quem não se agita de vez em quando? Eu vejo a humanidade aqui em Marta, quem não tem preocupação? Existe uma preocupação que é danosa sim, aquela preocupação que nos aprisiona no presente, sofrendo de um futuro que nem sabemos se nós vamos viver, aquele medo que nos aprisiona de tal forma que nós não conseguimos tomar decisões na vida, somos neutralizados, ficamos ali parados, inertes, mas faz parte a preocupação do dia, o que eu vou comer amanhã, o que eu tenho que fazer, como é que vai ser isso? Marta estava ali agitada com os afazeres, porque ela queria melhor servir ao Senhor. Eu vejo em Marta sinceridade. Existem alguns pregadores que enaltecem a Maria aqui e colocam a Marta lá embaixo. Não, eu vejo em Marta, sabe o quê? Sinceridade em reivindicar. Não, peraí, Senhor, que história é essa? Eu estou trabalhando aqui, estou fazendo as coisas, estou correndo de um lado para o outro, aí minha irmã está aí sentadinha nos seus pés, escutando a palavra, é fácil para ela, né? Por que não vem me ajudar? Me ajuda que depois eu também sento com ela. Marta foi sincera, falou, Senhor, dá uma força aí, conversa lá com a minha irmã, o Senhor é mestre, ela vai te ouvir. Sinceridade, humanidade, reconhecimento de limitação. Mulheres, vocês são limitadas, homens, vocês são limitados, nós somos limitados e nós precisamos reconhecer. Penso que temos que reconhecer de forma mais presente a nossa fragilidade. Nós não somos super-homens, super-mulheres, nós temos as nossas limitações, mas ao mesmo tempo sensível ao ensino de Jesus. Ela não retrucou. Marta, Jesus conhece, sabe como usar as palavras. Calma o coração, Marta. É sincera a sua preocupação.
Mas entre esta preocupação e a prioridade agora é você deixar de lado as tarefas, os afazeres, e também se prostrar como uma discípula aos meus pés. A sua irmã entendeu isso, você precisa também entender. Venha, tem um espacinho para você, tem uma poltrona para você, venha aos meus pés que eu quero te ensinar. Marta é ensinável, ela não retruca Jesus, ela não entra numa discussão com Jesus, ela aprende. Havia nesta época, já disse, esse pensamento que as mulheres não poderiam ser ensinadas, mas querem ver? Essa Bíblia que eu estou usando aqui, da Sociedade Bíblica do Brasil, é a Bíblia do Discipulado. Muito interessante o que o Cornfield, ele traz aqui, na introdução de Lucas, ele fala que Lucas é o evangelista que destaca 17 mulheres específicas em todo o seu evangelho. Leia o evangelho de Lucas com essa ótica, começa a grifar as mulheres que Lucas destaca: Isabel, Maria, a mãe de Jesus, a profetisa Ana, mulher que foi usada por Deus, a sogra de Pedro, a viúva de Naim, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, Maria Madalena, Joana, Susana, a mulher com hemorragia, a filha de Jairo, as irmãs Marta e Maria, uma mulher encurvada, a viúva pobre, uma criada que identifica Pedro e Maria, a mãe de Tiago. Lucas também relata histórias que Jesus contou sobre as mulheres: a mulher e o fermento, a mulher e a moeda perdida, a esposa de Ló, a viúva persistente. Ele ressalta Jesus se identificando como um papel maternal no capítulo 13, 34. Olha só que interessante. E nesse texto, aqui no finalzinho, ele coloca assim: várias mulheres também se destacam como discípulas. A própria Maria, como Isabel e Maria Madalena, Joana e Susana, que seguiam Jesus, acompanhando, prestando assistência aos seus bens, sustentando o ministério de Jesus. Capítulo 8, de 1 a 3. Maria sentada aos seus pés como discípula, é reconhecida essa postura, numa cultura onde as mulheres não podiam ser seguidoras, muito menos viajassem em seus pais ou maridos. Jesus quebrou paradigmas. Que esse evangelho, não é a conclusão da mensagem, tá? É aqui só da leitura, possa nos ajudar a crescer na visão de Jesus quanto às mulheres, que possamos ver a importância delas como mentoras, não apenas para outras mulheres, mas também para homens, e que elas possam ser mentoreadas não apenas por mulheres, mas também por outros homens. Queridos, é lindo o evangelho, porque Jesus valorizou a todos. A segunda e última análise que eu quero fazer com vocês é dessas duas mulheres ainda, que nós vamos continuar com mais algumas características. João, capítulo 12, abra em João capítulo 12, eu vou ler João 12 e quero ler também na ótica de Marcos o mesmo texto. João 12, eu só vou ler alguns versículos, que eu quero pegar a primeira parte que ele cita Marta. João 12, olha o que diz: 6 dias depois da Páscoa. Esse texto aqui, esse fato acontece posteriormente ao anterior que nós lemos, tá? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde normalmente ele ia e ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. A ressuscitação de Lázaro está no capítulo anterior, no capítulo 11. Então ele está passando ali de novo em Betânia, aqui ele tinha ressuscitado entre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta fazia o quê? Servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Marta estava servindo novamente. Sabe o que os comentaristas bíblicos afirmam? Com outra percepção, servindo, mas também se deleitando do Senhor, do ensino de Jesus, porque ela aprendeu qual era a melhor parte, mas ela não deixou de continuar exercendo a sua característica, que era servir.
ser hospitaleira, oferecer o que ela podia fazer de melhor. A continuidade do texto vai falar sobre Maria, mas sobre Maria eu quero ler sobre o viés de Marcos, no capítulo 14. É a mesma história, tá? Olha o que Marcos, porque Marcos traz alguns detalhes mais interessantes. Marcos 14. Esse texto também você pode ler Mateus 26, de 6 a 13. É o mesmo texto na ótica de João, de Mateus e de Marcos. Marcos 14. Marcos 14, olha o que diz. Do versículo 3 a 9. E estando Jesus em Betânia, fazendo uma refeição, nós já lemos em João, que quem preparou, quem serviu, quem cuidou de tudo, foi a Marta. Quem você pensa em Marta ao pensar aqui na igreja? Tem alguém que você pensa? Quem se assemelha com Marta? Podem falar. Maria Helena. Foi a primeira pessoa, tem tantas outras, obviamente, tá, irmãos? Maria Helena, Maria Antônia, tantas outras, mas a primeira pessoa que veio ao meu coração, enquanto eu preparava essa mensagem, deu aquela engasgada, confesso para vocês, foi a irmã Maria Helena, que nós vemos o prazer que ela tem e continuará tendo para a glória do Senhor, de servir, não faz por obrigação, faz com alegria, e aí então está ali a Marta, já tinha preparado tudo, uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, nós sabemos que é Maria, João fala que é Maria, Mateus fala que é Maria, quebrando o frasco, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, alguns evangelistas vão falar que foram sobre os pés, aqui na ótica de Marcos, derramou sobre Jesus, unge a Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados, e diziam entre si, para que este desperdício, para que fizeram isso? Esse desperdício de bálsamo, esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, ou seja, um ano de trabalho da época, praticamente. Ela tinha uma fortuna ali, provavelmente uma herança, provavelmente, de acordo com alguns comentaristas, valiosíssimo. Alguns, o evangelista João vai dizer que foi Judas, aí que a ideia abre, que não é apenas Judas, mas os outros discípulos também concordando com ele, não concordaram com a ação dela, porque como vai desperdiçar assim um perfume tão caro? Veja, para que esse desperdício de bálsamo, este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, que poderiam ser dados aos pobres, e murmuraram contra ela, acusaram, não concordaram, é o que está acontecendo aqui. Jesus está na cena. Qual é a postura de Jesus? Nós temos a atitude de uma mulher essa que já tinha aprendido que era necessário estar aos pés de Jesus, escolher a melhor parte. Esses homens murmuram, os discípulos, não era para ter feito isso não. O que Jesus faz? Jesus vai em defesa dela. O que a mulher pecadora que foi pega por adultério, foi levada pelos religiosos que falaram, tem que apedrejar, porque a lei dizia que devia ser apedrejado. O que Jesus faz? Jesus reinterpreta, Jesus defende, Jesus cuida. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. É o que Jesus faz nesse texto aqui, mas Jesus disse, deixe a mulher em paz, deixe a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. O embalsamento acontecia após a morte. Por que Jesus não foi embalsamado? Porque ele ressuscitou dos mortos, e essa mulher inspirada pelo Espírito Santo compreende isso, e faz o preparativo antecipadamente, preparando para a morte. Que riqueza de ensino que nós temos aqui.
Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre vocês estarão. Ela fez o que pôde, versículo 8, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela e para a glória de Deus. Nós só temos acesso a esse texto por causa da postura de Maria. A Maria teve aqui um amor extravagante, que a levou a um ato caríssimo de devoção, de entrega, de intimidade, de renúncia. Ela entendeu o que é ser discípula de Jesus, ela compreendeu. E é interessante que Mateus, nesse mesmo texto, vai dizer que toda a casa ficou perfumada. Maria levou para casa um cheiro divino, ela embalsamou, ela perfumou Jesus, e o cheiro tomou conta da casa. Nós somos o quê? O bom perfume de Cristo. Mas muitos desses homens estavam cheirando morte, cheirando a crítica, cheirando a murmuração, sendo enviesados, influenciados pela cultura reinante da época. Mas o cristianismo, ele é contracultural. Jesus não veio para seguir o judaísmo, para seguir uma cultura, ele veio para mostrar e estabelecer o reino de ponta cabeça, e o reino de ponta cabeça é exatamente isso: quem não era valorizado, passa a ser valorizado. Jesus veio para inverter toda essa ótica e mostrar o valor do ser humano, nesse caso, no dia de hoje, que nós estamos fazendo alusão, o valor da mulher. Ela foi defendida por Jesus diante dos discípulos. O Matthew Henry, um comentarista bíblico, ele acredita, e outros também concordam com ele, que Maria, diferente desses homens, ela compreendeu as mensagens a respeito da morte e ressurreição de Jesus que estava para acontecer. Ela teve uma revelação divina, ela foi a única que compreendeu, enquanto os homens, discípulos que acompanhavam Jesus, não tinham compreendido ainda. Mas ela compreendeu. Mulheres que compreenderam mais que os discípulos o propósito da vinda de Jesus, que tiveram a honra de serem testemunhas oculares de sua ressurreição. Depois você vai em Mateus, Marcos, Lucas, João, e verifica para quem que Jesus apareceu primeiro na sua ressurreição. Sabe para quem? Para as mulheres. E sabe quem estava lá? Maria, Maria Madalena e tantas outras. Por quê? Já se perguntou isso? Onde estavam? Hoje eu estou apertando um pouquinho a gente, né? Onde estavam os homens quando Jesus foi entregue? Hein? Sabe quem ficou até o final ali segurando as pontas? Foram as mulheres. Não foram os homens. Para quem Jesus apareceu primeiro? Para as mulheres. Essas mulheres, vocês e tantas outras, que não são Marta, não são Maria, mas que podem aprender o equilíbrio dessas características e compreender a limitação, compreender os erros. Nós homens precisamos aprender erros, precisamos aprender que somos diferentes, mas o equilíbrio entre as tarefas do cotidiano e a necessidade de estarmos aos pés de Jesus, compreendendo a melhor parte. Sabe qual é a melhor parte? É Jesus, porque é Ele que nos levará para a glória, porque essa vida aqui é passageira demais. Nós precisamos aprender com essas mulheres e escolher a melhor parte. A melhor parte é aos pés do Salvador. Ter equilíbrio entre as nossas rotinas, os nossos afazeres, mas entender que o que é prioritário tem que ser prioritário na nossa agenda, no nosso dia. Todas têm a sua história, todas são convidadas para serem discípulas de Jesus. Concordo com David Cornfield, que as mulheres devem sim ser mentoras, devem sim ensinar, porque Jesus valorizou, porque nós vemos várias discípulas acompanhando Jesus. Leia Lucas com essa ótica, você vai perceber várias mulheres sendo discípulas de Jesus, sustentando o ministério de Jesus, estando ali, participando do processo de ensino da vida daquele contexto. Então, para concluir, sabe o que Jesus disse sobre Marta e Maria?
E sobre Lázaro também. Marta e Maria representando as mulheres, Lázaro nos representando. Sabe qual foi o que Jesus disse sobre elas? Em João 11, no versículo 5, eu transcrevi aqui no meu sermão, 11:5, diz assim: ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, que é a Maria, e também a Lázaro. Jesus amava essas mulheres. Jesus ama as mulheres, Jesus ama os homens, Jesus ama o ser humano. Ele ama, é por isso que ele morreu na cruz do Calvário, para trazer um novo significado na nossa vida, para ressignificar a nossa história, para estabelecermos não os valores de uma sociedade corrompida, mas para estabelecermos os valores do reino de Deus. Irmãos, eu tenho falado aqui, eu quero repetir, a igreja precisa ser norteada, precisa ser guiada pelos valores da palavra, não pelos valores desse tempo que nós estamos vivendo, pelos valores do reino, pelos valores das escrituras sagradas. E quando nós pensamos nisso, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos uma valorização que tem sido lutada, que tem sido buscada pelas mulheres historicamente durante séculos, e que nós sabemos que tem muita defasagem nos dias atuais, nós sabemos que há muito preconceito, nós sabemos que há muita diferença, nós sabemos disso. Não pode ser assim com os cristãos, não pode ser assim na igreja do Senhor, não pode ser assim no reino de Deus. Por quê? Porque não foi assim que Jesus considerou essas questões. Portanto, irmãos, irmãs queridas, que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são preciosas demais para Deus. Mulheres que ocupam diferentes cargos e funções. Algumas, coitadas, são casadas com pastores. Não, privilégio. Para algumas não é tanto, não. É um fardo, é um privilégio, é uma honra. Só sabe quem é. Se você não é, você não sabe. Só sabe quem é do desafio. Mulheres, independente do cargo, da função, independente se está em casa ou se está na empresa, se é gestora ou não, independente, todas precisam ser valorizadas, todas têm seu valor, todas precisam estar aos pés do Salvador, todas são pecadoras, todas são diferentes. Deus te fez única, homem também, Deus te fez único, nos fez diferente, graças a Deus que nós somos diferentes, e eu não conseguiria conviver com dois de mim, mas de jeito nenhum, e eu imagino que talvez você não conseguisse conviver também com o outro de você, graças a Deus que nós somos diferentes, louvado seja o Senhor por isso, louvado seja o Senhor. Mas nessa diversidade toda, nós vemos a unidade, e o vínculo dessa unidade é o amor de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Por isso nós podemos olhar para o lado, olhar para o nosso semelhante e dizer: é gente como eu, é gente como a gente, é gente, é diferente, mas é gente, amado por Deus, amado pelo Senhor. Que o Espírito Santo continue ampliando essa palavra no seu coração. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo.